Você já começou a estudar para a prova do Enem? É claro. Já sabe qual é aquela matéria que você tem que concentrar os seus esforços? Não se preocupe, porque nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre um dos assuntos mais cobrados nas últimas provas do Enem. Então, para ficar por dentro de tudo isso, fique ligado nesse vídeo. Fala aí, gás nobre, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo em que nós vamos conversar sobre um dos assuntos que mais é cobrado na prova do Enem. Só para você ter uma ideia, esse assunto corresponde a 26% das questões de física da prova do Enem dos últimos 4 anos. Então, sem dúvida, é um assunto extremamente importante e que você não pode deixar de estudar. Mas, Wesley, que assunto seria esse? Bem, eu estou falando da ondulatória, que é a parte da física que se preocupa em estudar as ondas, os elementos das ondas e também como elas se comportam, seja em um meio ou uma em relação à outra. Mas o que seria uma onda? Bem, uma onda é uma espécie de vibração que é gerada devido a uma perturbação em um meio, e conforme essa vibração vai se espalhando pela região ou por um determinado meio, essa vibração vai transportando energia sem que haja o transporte de matéria. E esse último ponto que eu falei é extremamente importante, porque conforme você já deve ter visto em outras aulas de física, existem diversas formas da gente transportar energia. Por exemplo, não tem exemplo. se a gente pegar aqui um piloto ou qualquer objeto e lançar esse piloto, o que vai estar acontecendo? Esse piloto vai estar transportando energia desde o momento que eu lancei, afinal de contas fui eu que forneci energia para ele, e aí essa energia vai sendo transportada até um outro ponto, na qual esse piloto vai colidir com algum outro objeto. Da educação, saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita, pô. Bem, o que está acontecendo aqui é que, de fato, energia está sendo transportada. Mas, além da energia estar sendo transportada, há também o transporte de matéria, que é o próprio piloto. O piloto está levando essa energia, beleza? Ok. No caso do piloto, conforme eu falei, a matéria está sendo transportada, mas a onda não transporta a matéria, é apenas energia que é transportada devido à oscilação ou das moléculas que formam o meio material ou de alguma outra coisa, como eu já vou falar com você, tudo bem? No caso de um meio material, por exemplo, se a gente observar ali o que está acontecendo, são as moléculas que formam o meio material que vão estar vibrando. Por exemplo, essa molécula que está aqui vai começar a vibrar, ela vai um pouquinho para frente, vai voltar para trás. Essa outra que está próxima, o que vai acontecer quando essa daqui se aproximar? Ela também vai um pouquinho para frente e depois voltar para trás. E isso vai acontecendo por todas as moléculas de um determinado meio material. É essa vibração ou oscilação dessas moléculas que vai transportar a energia. E isso que é caracterizado como uma onda. Ok, Wesley, já entendi que uma onda vai transportar energia através da vibração, seja das moléculas de um meio material ou alguma outra coisa, e com isso vai transportar energia sem que haja o transporte de matéria. Beleza, show de bola, é isso mesmo que eu quero que você entenda até esse ponto. Mas quais são os tipos de onda? Bem, basicamente a gente pode dizer que existem dois tipos de onda. Uma onda que a gente chama de onda mecânica e uma onda que a gente chama de onda eletromagnética. E qual é a diferença entre elas? A onda mecânica é uma onda que vai se propagar devido à oscilação ou vibração das moléculas de um meio material. Por esse motivo que uma onda mecânica depende de um meio material para se propagar. Já a onda eletromagnética vai se propagar devido à oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético. É por esse motivo, inclusive, que as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo, ou seja, elas não dependem de meios materiais para se propagar. Então, a gente viu aqui que nós temos dois tipos de onda. A onda mecânica, que se propaga através de um meio material devido à oscilação das moléculas que formam o meio material, e a onda eletromagnética, que vai se propagar devido à oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético. Show de bola? Tranquilo até aí? Don't you throw that.
Apesar dessas informações serem muito importantes, o que é realmente importante para uma prova, tipo a do Enem, é que além de você conhecer os conceitos de onda e conhecer esses dois tipos de ondas, é importante também que você conheça os elementos e algumas propriedades das ondas, além, é claro, de saber como esses elementos se relacionam entre si. Por exemplo, é importante que você saiba que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência da onda. Conhecendo essas informações e como essas coisas estão relacionadas, provavelmente você já vai garantir uma ou até mais questões aí na prova do Enem. Então, para você ter uma noção de como um assunto como esse poderia ser cobrado em uma prova, dá uma olhada nessa questão que eu estou colocando aqui para você agora. Nessa questão que foi cobrada em 2017, ou seja, na prova do Enem do ano passado, além de você ter que conhecer um pouco sobre a teoria dos tubos sonoros, você também precisa conhecer a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência. Assim, você vai conseguir atingir o objetivo dessa questão, que é determinar a frequência do som, medido em Hz, que foi produzido pela fonte sonora. Beleza, esse é um assunto extremamente importante, conforme você viu. Mas, além desse assunto, também é importante que você conheça alguns fenômenos ondulatórios, tais como a reflexão, A refração, a difração, a interferência, o efeito Doppler, dentre outros. porque esses fenômenos também costumam ser muito cobrados aí nas provas do Enem. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa questão agora sobre esse assunto. Essa questão mostra um pouco do cenário do que aconteceu no início do século XIX, quando Thomas Young apresentou o experimento de fenda dupla. Nessa experiência, ele colocou duas fendas e colocou uma luz monocromática para passar por essas duas fendas. Uma das fendas tinha uma abertura e a outra fenda tinha duas aberturas. Do outro lado tinha um anteparo, e aí foi possível perceber diversos pontos luminosos. Esses pontos eram chamados de franjas claras e os pontos que não tinham luz eram chamados de franjas escuras. Enfim, independente de você conhecer essa história ou não, essa questão quer avaliar apenas se você conhece os fenômenos de difração e de interferência, e também que esses fenômenos só ocorrem com ondas. Sabendo disso, inclusive, você conseguiria já eliminar de cara duas alternativas aqui e ficaria apenas com 3. E aí, sabendo que essa imagem aqui se trata de um fenômeno de difração e de interferência, rapidamente você chegaria à resposta correta. Viu como esses fenômenos podem ser cobrados em uma questão? Então já deu para perceber que esse assunto de ondulatória é extremamente importante que você não pode deixar de estudar, não é? Então, para te ajudar a estudar sobre isso e aprender um pouco mais a respeito das ondas, das propriedades das ondas, dos fenômenos ondulatórios e como tudo isso se relaciona, nós vamos lançar aqui um módulo especial no canal, e nesse módulo especial nós vamos ter 6 aulas, em que cada uma dessas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre ondulatória e também apresentar um exercício, uma questão, como exemplo, ou seja, de como aquele assunto poderia ser cobrado em uma prova. Então, para não perder nenhum detalhe aí desse módulo especial, não deixa de se inscrever no canal, beleza? Quero aproveitar para dizer que vai ser um prazer enorme estar trazendo esse módulo especial para você, e também quero deixar um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.